Boa noite a todos. Hoje é dia 22 de junho de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiros da Luz de Piratuba. Convidamos a todos os nossos irmãos que elevem o seu pensamento para que possamos fazer uma oração, dando início à noite de hoje a um pequeno estudo, a um pequeno encontro com os nossos mentores e com os mentores da Casa Espírita, através das ondas da internet, da tecnologia que nos permite chegar a todas as pessoas em diferentes tempos e lugares, para que possamos falar durante alguns minutos sobre Jesus e sobre o seu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Que os bons espíritos nos inspirem e estejam conosco essa noite, que Jesus nos permita falar em nome dele e que o Evangelho seja, por alguns instantes, a bússola a nortear os nossos caminhos. Que assim seja. Para a noite de hoje, escolhemos como título Nossos Julgamentos. Nos baseamos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 72, que fala do julgamento de Jesus, e nos inspiramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 7 e 8. Os livros que nos inspiraram nessa noite são esses. A convivência em sociedade implica na interação com as outras pessoas. Como os seres gregários que somos, invariavelmente só nos transformamos em seres humanos porque compreendemos, nos educamos e interagimos com outros seres humanos. Essa aproximação em sociedade e a convivência com as outras pessoas nos deixa muitas vezes munidos de informações sobre os indivíduos que convivem conosco, dividindo a mesma sociedade. E essas informações utilizamos em nossos julgamentos e em nossas opiniões sobre eles. É muito comum que falemos, que julguemos, que pensemos e que opinemos a respeito das pessoas e das informações que colhemos desses indivíduos. Também, muitas vezes, o fazemos pela internet. Mas cada ser está em um degrau na escala da evolução dos seres. E por isso, entende, vê e sente de uma maneira toda própria. A diversidade é a tônica da criação. A diversidade é a tônica da criação, e somente com a multiplicidade de gostos abrangeremos todas as coisas. Cada ser está no seu degrau evolutivo, na infinita escala do ser humano imperfeito até o ser mais iluminado, mais evoluído dos espíritos. Existem tantos degraus como são os seres em processo evolutivo. A diversidade é a tônica da criação. Deus, na sua infinita sabedoria, cria a diversidade das coisas, cria muitas coisas sobre muitos aspectos. E somente assim, com a multiplicidade de gostos, é que todas essas coisas serão aproveitadas nos processos evolutivos dos seres. Assim, o ângulo que cada um vê na vida e as opiniões que toma não devem ser levados como insultos pessoais. E isso acontece muitas vezes. O indivíduo, pelo simples fato de acreditar, pelo simples fato de desconhecer, pelo simples fato de crer em alguma coisa, parece muitas vezes que nos insulta pessoalmente. O gosto que ele tem, o time que ele tem, a nacionalidade que ele tem, do estado aonde ele vem, como ele se expressa,
parece que nos ataca pessoalmente. Obviamente que isso é um julgamento pessoal nosso. Na verdade, não é assim. O indivíduo simplesmente discorda porque ele é próprio. Ele pode fazer isso. Dentro do seu processo evolutivo, é o que ele pode fazer, é o que ele sabe fazer e é o que ele está disposto a fazer. E isso é com base nele mesmo, não por simples vontade de nos insultar pessoalmente. As construções mentais desse indivíduo assimilam mais facilmente aquele ponto e assim se sente seguro naquela trincheira. Muitas vezes é assim que nos referimos a posicionamentos que os outros tomam e que nós tomamos. Nós temos as nossas trincheiras aonde nós vamos nos enfunerar e os outros têm as trincheiras deles aonde eles se sentem seguros. Aqueles que estão na mesma trincheira que nós, naquele momento compartilham o nosso pensamento e o nosso julgamento. Mas aquele que está em outra trincheira pode começar a guerrear conosco, levando a nossa opinião como insulto pessoal, ou nós levando o posicionamento dele como insulto pessoal a nós. A psicologia explica esses envolvimentos psíquicos, onde enxergamos o outro como num espelho. E usando a desculpa de combatê-lo, entramos em contato direto com a nossa sombra e nossos aspectos menos nobres a serem trabalhados agora sobre a luz da consciência. Quando nós tomamos o contato com o outro, quando imaginamos que o outro está nos atacando, quando imaginamos que precisamos combatê-lo, quando imaginamos que ele é contra nós, que ele está fazendo aquilo de propósito, na verdade nós estamos nos enxergando. O espelho da vida, como diz Emmanuel, traz para nós, através dos nossos irmãos, o encontro conosco mesmo. Quando alguma coisa na outra pessoa salta aos meus olhos, quando me ofende particularmente, quando me agride, mesmo que seja de forma intencional, na verdade eu estou me enxergando. Existem aspectos da minha sombra, existem aspectos menos nobres da minha personalidade que eu não consigo ver se eu não tiver o meu irmão como o espelho da convivência no dia a dia. Quando assim o fazemos, estamos trazendo para o terreno da consciência esses aspectos da sombra e os aspectos menos nobres da nossa personalidade, acumulados muitas vezes pelos processos evolutivos e pelas reencarnações, aonde não foram devidamente trabalhados e resolvidos nos processos passados e que agora remanescem no nosso subconsciente e precisam ser trazidos à luz da consciência. Então o outro faz com que nós nos enxerguemos. E a psicologia nos explica isso de maneira exemplar. Nos processos de julgamentos, nos nossos julgamentos, é importante também julgar a nós mesmos. Já que apontamos para o outro, já que conseguimos ver o outro, é importante que façamos. Já que a psicologia nos elucida que estamos vendo a nós mesmos, é importante que façamos um julgamento próprio. Pois a mudança de opinião faz parte do crescimento. Então, hoje nós pensamos assim. Hoje nós enxergamos dessa maneira, mas conforme vamos evoluindo, conforme vamos crescendo, é importante que as nossas opiniões se sofistiquem. É importante que as nossas opiniões mudem. É importante que elas se incorporem, agreguem coisas que não víamos, ampliem o nosso processo de humildade para que possamos também aprender dentro desse processo. É correto assumir que não dominávamos o assunto e que estávamos errados em parte naquele campo. Nem sempre vamos fazer julgamentos corretos, nem sempre os potenciais que nós guardamos no nosso espírito e na nossa mente estarão completos. Muitas vezes vamos precisar passar por situações que vão abrir os nossos olhos e vão nos mostrar que não estávamos completamente certos, ou que até estávamos errados em algum ponto.
E é também que possamos observar que somos capazes de entender o outro em seus pontos de vista e julgar melhor os aspectos depois de conhecê-los. Então, se nós vamos crescendo, se nós vamos incorporando nossas opiniões, se nós vamos sofisticando os nossos julgamentos, é provável que nós comecemos a perceber aonde estávamos errados, aonde o outro está certo, aonde o outro se encontra e não cabe a mim interferir, e eu vou melhorando os meus aspectos, vou conhecendo, vou ampliando o meu processo de convivência e começo a fazer julgamentos melhores ou muitas vezes não fazer julgamentos. Podemos aprender muito observando os outros errarem. E assim poupando tempo e resgate em nossa linha de evolução. Muitas vezes os outros, vivenciando as suas vidas, cometem erros. Nós podemos aprender com esses erros. Nós podemos observar as pessoas cometendo equívocos. Nós podemos observar a forma como ela se expressa, a forma como ela vê e a maneira como ela julga. E a partir disso, as ações que toma e os erros que comete. Nós não precisamos cometer todos os erros. Nós podemos aprender em convivência com os erros dos outros, julgar isso com o coração e poupar tempo para nós. Podemos nos colocar de forma consciente diante de certas posturas, alterá-las, mudar a forma como julgávamos aquele aspecto, poupar tempo no nosso resgate e acelerar o nosso processo evolutivo. Mas é extremamente importante não emitir um juízo final acerca dos atos dos outros, pois nesse tocante somente Deus, fazendo a aplicação da sua justiça, pode emitir o parecer final sobre aquele tema. Não nos cabe fazer juízo a respeito dos outros. Quem julga, quem determina é somente Deus. Nós podemos fazer alguns julgamentos, alguns apontamentos particulares no tocante a mim, em detrimento daquilo que o outro faz. Mas não cabe a nós emitir nenhum juízo. Mesmo porque talvez os outros nem queiram saber qual é a nossa opinião, o que nós achamos a respeito daquilo. Então é entre o indivíduo e Deus. E nós aprendendo no processo como as coisas se encaminham. E é possível que em algum momento nós é que sejamos o alvo do julgamento alheio. A contenda, quando nós somos o alvo, a contenda sempre será inútil, pois somente saberemos do júri quando a sentença já foi deferida. Então é possível que em alguns momentos sejamos julgados pela coletividade. Nós nos debatermos, nós combatermos, nós nos entrincheirarmos e guerrearmos com essas pessoas, nessa circunstância em que fomos julgados, sempre vai ser inútil. É inútil discutir, guerrear, debater, quando nós já fomos julgados pela opinião pública, pelos nossos queridos, pelas pessoas que estão conosco. É inútil, porque nós já fomos julgados e o júri já decidiu qual vai ser a nossa sentença. Assim, o silêncio e a oportunidade de educar e de abater o nosso orgulho deve ser aproveitado, suportando pacientemente aquilo que pode ser uma injustiça. Nessas horas, o silêncio é o melhor a se fazer. E nós devemos oportunizar esse momento para educar e abater o nosso orgulho. Nosso modelo e guia, que é Jesus, alertou sobre não resistir ao mal que nos queiram fazer, ofertando a outra face caso batessem na primeira. Ele mesmo exemplificou essa máxima quando foi condenado covardemente. Ainda assim não julgou quem o humilhou, rogando o perdão do Pai aos seus algozes. Então Jesus, quando foi julgado,
simplesmente calou. As suas frases foram poucas e era óbvio que se ele quisesse se defender, aqueles que o acusavam obviamente não conseguiriam agir contra ele. Mas Jesus se cala. Ele permite que lhe façam mal. Nosso modelo e guia nos alertou sobre não resistir ao mal que nos queiram fazer. Aceitar e praticar tal conselho pode soar como covardia dele. E talvez você também julgue isso, que Jesus foi covarde. Mas você teria coragem de trocar de lugar com o Cristo? Se ele foi covarde, você teria coragem suficiente para trocar de lugar com ele? Ou será que ele era muito corajoso? Ele que não tinha nada a resgatar, permitiu e exemplificou. Falou e exemplificou a respeito do mal. O orgulhoso não compreende a coragem de suportar um insulto. Quem se arvora em orgulhos acha que suportar um insulto não é coragem. Antes, crê na coragem de revidar, pois sua visão não ultrapassa o tempo presente da matéria. Então nós, no nosso orgulho, quando somos atacados e quando somos julgados, imaginamos que coragem é revidar. E fazemos isso porque a nossa visão não consegue passar além do tempo presente da matéria. Somente a crença na reencarnação e na justiça divina, que jamais se engana na execução das sentenças proferidas com amor, podem nos dar a força necessária para suportar com paciência e humildade todos os golpes desferidos contra o nosso amor próprio e os nossos interesses. Somente a crença na reencarnação e na justiça de Deus dão a tônica de nós suportarmos com paciência e humildade qualquer ataque que venhamos sofrer, ou qualquer destemperança que os nossos julgamentos possam apresentar. É necessário que compreendamos a reencarnação e é necessário que compreendamos a justiça divina, pois somente assim vamos passar o melhor possível pelas lições a que somos submetidos em nosso processo evolutivo. Se lançarmos nosso olhar para o futuro e nos elevarmos pelo pensamento para além da vida material, cada vez menos seremos atingidos e magoados pelas coisas da matéria. E os nossos julgamentos serão cada vez mais próximos da lógica do nosso Mestre Jesus. Quando nós observamos as coisas com a visão espiritual, quando nós observamos as coisas pelo processo reencarnatório, cada vez menos seremos magoados e atingidos pelas coisas da matéria, pelas coisas dos relacionamentos. E aí, então, observando desse ponto de vista, os nossos julgamentos vão se aproximar daquele que é o nosso modelo e guia. Nossos julgamentos vão se aproximar do nosso Mestre Jesus. E ele, em termos de observação, julgamento e opinião, é quem nós devemos observar. Era disso que gostaríamos de falar hoje. Esperamos sinceramente sermos entendidos. Esperamos sinceramente conseguir plantar boas sementes junto àqueles que nos acompanharam, observando a lógica do Espiritismo, observando a lógica do Cristo, que sempre nos orienta e nos auxilia, aos nossos bons espíritos, aos nossos mentores, que a todo momento nos impulsionam para que sejamos indivíduos corretos, aproveitadores da nossa reencarnação e observadores do Evangelho do Mestre. Que na noite de hoje possamos nos encontrar ainda em espírito durante o sono e que lá possamos absorver também as lições que o plano espiritual nos guarda quando não estamos vivenciando a ética do dia e a consciência da matéria.
Queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Boa noite e que assim seja.